Cumprimento a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça dele continue sendo sobre as nossas vidas, meus irmãos. Mesmo assentados, eu os convido a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, a leitura se dará dos versículos 1 a 6. Continuação da mensagem nesta extraordinária carta. Já estamos caminhando para o final. Todos acharam, meus irmãos? Depois da leitura feita, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto que a mensagem se dará aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. A igreja está ciente de que nós estamos numa exposição exaustiva desta carta. Já chegamos agora no último capítulo. O último capítulo é uma aplicação que o autor faz a esses irmãos a quem ele endereça a carta. É interessante que no último sermão que aqui nós tivemos, eu disse para os irmãos que aquele sermão foi um sermão muito pesado. O autor, como que já chegando no final da sua carta, ele deu uma pegada mais pesada, porque no finalzinho ele ia trazer lições bem práticas. E o último versículo do capítulo 12, o sermão terminou desta maneira, olha aí na sua Bíblia: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu confesso para os irmãos que neste sermão, depois que eu fui para casa, eu orei e falei: Senhor, dá a noite tranquila para os irmãos que ouviram o sermão. Porque é um sermão que termina com este versículo, inculcando na cabeça dos seus ouvintes que Deus é fogo consumidor. Se você não tiver uma convicção clara de quem é o seu Deus, dá medo, dá medo. Mas ele termina esse assunto porque agora ele vai começar, ele está concluindo a sua carta, assuntos bem práticos. É o que eu quero ver com vocês aqui. Nós acabamos de cantar, meus irmãos, e a gente tem que sempre prestar bastante atenção no que a gente canta, para não ser só algo de boca para fora. A nossa vida é uma expressão de louvor, a vida toda, mas no culto isso se expressa com mais veemência. Nós acabamos de cantar que Jesus é o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Então eu quero intitular a mensagem de hoje, ver com vocês algumas evidências ou marcas de uma vida transformada. Então eu estou pressupondo que, como todos nós cantamos aqui, que Jesus é este mistério da graça que me transformou, então nós vamos ver a orientação que o autor traz aqui para as nossas vidas, como o querido irmão orou, que não sejamos apenas ouvintes, que possamos colocar em prática o que nós aprendemos. Vocês sabem que o autor desta carta está escrevendo para judeus que haviam abraçado a fé no Senhor Jesus, mas agora estavam sendo tentados a abandonar a fé simples no Senhor Jesus, a abraçar ou a voltar a abraçar os rituais da antiga aliança. Então o autor propõe mostrar quem é Jesus nesta carta. É claro que o Senhor Jesus é o centro da carta,
Ele já disse que o Senhor Jesus é superior a tudo no Antigo Testamento. Quem já acompanhou as mensagens aqui já viu. Maior do que Moisés, a quem Deus deu a lei, a legislação. Maior do que o próprio Abraão, pai da nação de Israel. Maior do que qualquer sistema sacrificial no Antigo Testamento, porque o Senhor Jesus é o último sacrifício de Deus, o Cordeiro final de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já disse no capítulo 12 que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, depois de apresentar no capítulo 11 o que é fé. E agora vem a questão bem prática, meus irmãos. Por isso é que você vai ver no capítulo 13, ou vai ter talvez uma certa dificuldade de ver claramente Jesus, porque ele já apresentou. Então ele está pressupondo, diante do que eu já ensinei para vocês, agora vocês pratiquem. Como eu disse, o autor está concluindo a sua carta, e ele vai mostrar como o verdadeiro cristão pode ser conhecido de forma prática. E aqui nós vamos tentar nos identificar. Alguém já disse, e eu concordo, que a teologia é mãe da ética. Não adianta só ter conhecimento de teologia na mente se não tem vida. O que cremos, meus irmãos, determina o que fazemos, apesar dos pecados que muitas vezes nos assediam. Na vida do cristão não deve haver divisão entre doutrina e o que eu faço. É responsabilidade mesmo, porque não há uma divisão de revelação escriturística com responsabilidade pessoal. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas evidências ou características que nós podemos ver aqui, somente nesses 6 versículos. Depois tem mais, mas hoje eu vou me ater só nos 6, porque nós temos a ministração da ceia. Uma vida transformada, meus irmãos, é conhecida por sua conduta exemplar. Não é perfeição, mas pela sua conduta. O autor desta carta vai destacar aqui 3 áreas que eu quero chamar a sua atenção, que devemos demonstrar esse testemunho como cristãos verdadeiros. Ele vai falar que esse testemunho tem que ser na prática do amor ao próximo. Por isso que no ato da liturgia você viu que o irmão conduziu a liturgia aqui, 2 belíssimos textos que falam sobre o amor ao próximo, ou o que é o amor, ou o que o amor faz ou não faz. O autor dessa carta vai destacar também o testemunho de um relacionamento saudável na vida conjugal. Ele quer atingir os casados, os solteiros também. E por último ele vai tratar aqui de como nós lidamos com o dinheiro. É um problema sério hoje. Então 3 áreas importantes que o autor destaca aqui: a nossa prática no trato com o próximo, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge e o nosso relacionamento com o nosso dinheiro, o nosso, entre aspas, o dinheiro que nós recebemos. Então, um cristão é alguém que cuida do próximo, que respeita o seu cônjuge e se contenta com o que tem. Vamos para o texto, meus irmãos. Primeiro, em relação ao próximo, versículo 1 a 3. Acompanhe de novo aí no texto, para você ver o que o autor já começa a dizer. O autor vai dizer que o nosso amor a Deus deve ser provado pelo nosso amor ao próximo. No ato da liturgia que o irmão conduziu a leitura da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 20, ele diz que aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, porque é impossível você amar o irmão que você não vê. Você pode dizer que ama o irmão que não vê, mas é mais fácil você amar aquele a quem você vê, quem você se relaciona, quem está perto de você. Como a palavra de Deus diz, o próximo. O próximo não é alguém que está distante, é alguém que está próximo mesmo. Então, se nós não amamos a quem nós vemos, diz o apóstolo, nós não temos como amar a Deus que nós não vemos. Vocês lembram aqui do ato da liturgia? Então olha o versículo 1 aí, que o autor diz, Hebreus 13:1. Seja constante o amor fraternal. Você sabe que o amor fraternal aqui é o amor entre irmãos. Aqui não é amor ágape, o amor a Deus. Ele pressupõe que os irmãos amam a Deus, porque esse é o primeiro e o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas.
Mas ele sabe que para ter uma evidência de amar a Deus, desemboca no amor verdadeiro ao próximo. Por isso ele diz isso: seja constante o amor fraternal. Meus irmãos, eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas aqui é um desafio muito grande. Amar o próximo não é uma coisa fácil, não é um sentimento que eu espero sentir, porque às vezes eu não sinto vontade de amar o próximo não, porque às vezes o próximo errou comigo, pisou na bola comigo, me feriu, falou mal de mim pelas costas, e eu também falei mal. Então o relacionamento com o próximo é um desafio muito grande. Apesar disso, devemos tomar uma decisão, amando de Deus, de amar o próximo. Ele não é digno do meu amor a ele, mas não é por causa da dignidade, porque ninguém é digno de ser amado, mas é por causa do mandamento: amar o próximo. É interessante que esses irmãos aqui, lembra que ele está escrevendo uma carta para a igreja que está sofrendo problema de relacionamento no meio da comunidade, gente que já abandonou a fé e outros que estão pensando em abandonar. E ele já havia orientado esses irmãos aqui sobre esta prática, e ele elogiou. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 6 de Hebreus, olha para trás um pouquinho, nós já passamos aqui, capítulo 6, versículo 10. Ele já havia dito o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então o autor já havia dito: olha, o Senhor Deus está vendo a prática de vocês, Ele está vendo que vocês são trabalhadores e que vocês se dispõem a amar o próximo. Deus não vai ficar devendo vocês não. Então isso vai ser evidenciado. Então ele já havia elogiado esta igreja. A pergunta que eu faço é: por que agora, na conclusão da carta, que é o último capítulo, ele vem de novo? Meus irmãos, a questão é bem óbvia, é simples. Amar não é uma circunstância, amar não é uma situação local, amar é constância mesmo. Não pode ser: eu amei hoje e amanhã eu não amo, eu amei essa semana, mas semana que vem eu não sei se eu vou amar. Ele diz no versículo 1: seja constante o amor fraternal, porque vai chegar uma hora que não vai ser, e você não vai querer mesmo, alguma coisa vai acontecer no meio da comunidade que não vai ter disposição de amar. Então ele já orienta aqui: seja constante. Esse mesmo tipo de amor, meus irmãos, é reconhecido ou recomendado pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor entre os irmãos, ou amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo orienta a igreja a praticar este amor. O que o autor aos Hebreus faz é que este amor seja constante. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele é mais enfático. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse texto ele não conseguiu colocar. Que coisa, meus irmãos. O apóstolo Pedro pede para você amar de coração. Coração aqui é a sede da nossa existência, é aquilo que vem lá de uma decisão, e esse amor tem que ser com um esforço ardente, porque senão ele se esfria, e por si aumentar a iniquidade no meio do povo de Deus, esse amor de quase todos está se esfriando. Então esse amor precisa sim, meus irmãos, ser constante, e não apenas em algumas ocasiões ou circunstâncias especiais. É fácil a gente amar quem nos ama, é fácil a gente amar quem faz o bem. Difícil é amar o contraditório, difícil é amar alguém que não bate com as nossas ideias. Que coisa difícil, meus irmãos. Contudo, o autor está dizendo: seja constante o amor fraternal. É a parte prática da carta.
Mas ele continua ainda, olha o versículo 2. Aqui em relação à hospitalidade, ele diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Para nós isso aqui fica tão difícil, está tão distante. O que o autor está nos informando aqui é que onde há verdadeiro amor cristão, aí também há hospitalidade. Não tem como você não ter a sua casa aberta para quem você diz que ama. O amor não se limita, meus irmãos, a palavras, mas demonstra sua realidade através dos feitos, das obras compassivas. Talvez aqui está uma grande lição, meus irmãos. Uma das expressões do amor fraternal é a hospitalidade. Você ter a sua casa aberta, não só para a comunidade, mas talvez a ideia aqui é a estrangeiros, a missionários evangelistas, que na sua peregrinação precisa de hospedagem. Talvez o contexto aqui é esse, mas pode ser aplicado à comunidade, meus irmãos. Nós precisamos, eu não estou dizendo que a gente tem que ter a nossa casa de porta aberta, o povo ficar enfiado lá todo dia, não é isso que eu estou dizendo. Mas é também você não ter a sua casa aberta para que o irmão não vá nunca na sua casa. Uma visita de um irmão na nossa casa é uma maravilha, meu Deus. Há remédio no relacionamento. É uma bênção quando você tem a sua casa à disposição para hospedar quem quer que seja, claro, com todo cuidado. Também não é porta aberta para qualquer um, não é isso que o autor está dizendo aqui. Talvez o que está por detrás aqui, meus irmãos, é aquele problema que os irmãos estão enfrentando, que estão perdendo as suas casas, não têm onde morar e precisam de uma moradia. O autor está dizendo: meus irmãos, nós devemos amar constantemente uns aos outros e ser hospitaleiro. Isso daqui é tão real nesses dias que nós estamos vendo o que aconteceu na Turquia e na Síria. Nós temos irmãos lá que sentiram o abalo sísmico, as placas tectônicas se movendo e a catástrofe acontecendo. Quantos perderam a sua moradia, meus irmãos? Gente que não tem casa. A gente recebe vídeos vendo aquilo lá, a gente fica horrorizado. Pessoas que ficam no frio terrível, no relento. É a hora do cristão ser hospitaleiro. Vocês lembram quando estourou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda está até hoje, mais de um ano de guerra? Quantos ucranianos chegaram no Brasil? A igreja presbiteriana se moveu, algumas partes da igreja presbiteriana abrindo as suas casas, dando apoio a esses imigrantes chegando para cá. Claro, tomem cuidado, meus irmãos. Então esse amor precisa ser constante e ser prático. Hospitalidade. O apóstolo Pedro, não sei se esse texto está aí, Tiago. Isso. Na sua primeira carta ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Eu fico pensando por que é que Pedro colocou esse sem murmuração. É claro, porque às vezes você, tem gente que é folgado demais. Você abre a casa e aí a pessoa aproveita. O tico-teco não desconfia. E aí você pode cair naquele pecado de começar a murmurar: fulano de tal já está demorando demais aqui. Eu sei que tem uma recomendação bíblica em tomar cuidado, mas às vezes a gente começa a murmurar demais. Então seja hospitaleiro sem murmuração. Essa é uma prática, meus irmãos, da vida cristã, daquele que foi transformado. Se Jesus é o teu plano perfeito mesmo, e se você foi alcançado com esse mistério da graça, se isso te transformou, então você vai amar com constância, vai ser hospitaleiro. É interessante que ele diz aí que vai citar talvez o Antigo Testamento aqui no versículo 2: pois alguns praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. A gente tem um episódio no Antigo Testamento que retrata exatamente isso daqui. Uma vez Abraão está sentado próximo à sua tenda, inesperadamente 3 pessoas se aproximam dele, e Abraão era hospitaleiro. Ele falou: não,
nós não podemos deixar vocês na peregrinação, não, venha cá, minha casa está à disposição, minha tenda, vamos fazer aqui um pão para vocês comerem, sem saber quem era. E quando então se revela para Abraão quem eram aquelas pessoas, era o próprio Senhor, sem saber, hospedaram anjos. Que coisa, meus irmãos. Eu sei que aqui não é a doutrina da angiologia, não é isso. Não é que você vai ficar na expectativa de repente um anjo vir se transformar num ser humano e ir na sua casa. Mas talvez aqui o anjo é um mensageiro, é você abrir a porta para aquele que é responsável pela mensagem. Quem sabe talvez você abrir a porta para o seu pastor, convidar mais o seu pastor para estar com você na sua casa. Eu aqui não tenho esse problema, porque todos vocês aqui eu já fui convidado a estar. E vocês que me conhecem sabem que a minha casa também sempre está com as portas abertas. Mas nós precisamos, meus irmãos, exercer a hospitalidade. Versículo 3, por gentileza. Esta marca aqui de quem foi transformado em relação à compaixão, meus irmãos, ao próximo. Ele diz assim, Hebreus 13, 3: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosses os maltratados. Preste atenção, porque se você não entender o contexto aqui, você não vai compreender por que o autor está dizendo isso. O contexto dessa carta aqui é para irmãos que estavam sofrendo, perderam liberdade, não podiam congregar, meus irmãos, livremente. Eles podiam, porque aqui no capítulo 10, versículo 25, o autor ousa dizer, não deixe de congregar. Mas eles não podiam congregar com liberdade como nós aqui hoje, que temos até lei que nos protege. Eles não. Então o autor está dizendo, olha, vocês sabem o que está acontecendo. Talvez irmãos que já tinham sido até presos por causa da fé. Não fica achando, não, eles foram presos, eu estou numa boa. Não, sinta na pele o que eles estão sentindo. No capítulo 10, versículo 34, olha aí, por gentileza. Hebreus 10, 34. O autor já havia dito, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos para patrimônio superior e durável. Vocês perceberam? O autor já havia dado instrução, agora na parte prática ele está lembrando os irmãos. Eu sei que vocês se compadecem dos encarcerados, mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês: se colocam no lugar deles mesmos, como se vocês tivessem sido presos. Não é isso que ele diz no versículo 3? Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, daqueles que sofreram maus tratos. Talvez o maus trato aqui é quando a polícia foi lá, especialmente a polícia romana, os soldados, quando pegaram os cristãos para levar preso, levou debaixo de burdoada, maus trato, apanharam, ou levou para a prisão e lá começaram a bater neles, sofreram demais, colocou em lugar insalubre. E ele está dizendo, vocês lembram deles e vivam como se vocês estivessem no lugar deles. Meus irmãos, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho, mostrando como ele recebeu ajuda e cuidado de irmãos e amigos que supriram a sua necessidade exatamente nesta área. Segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. A casa de Onesíforo aqui se colocava como se estivesse preso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora está rogando ao Senhor, dizendo que o Senhor conceda misericórdia a esta casa também. Aos Coríntios, no capítulo 12, na primeira carta, quando ele vai falar dos dons espirituais que caracterizam o corpo da igreja, ele diz assim no versículo 26: de maneira que, se um membro sofre, todos, sem exceção, sofrem com ele. Meus irmãos, como nós estamos distantes disso daqui?
Por isso é que o autor começa o capítulo dizendo: meus irmãos, seja constante o amor fraternal. E às vezes a gente vê o irmão sofrendo, é ele que sofre para lá, não vou me envolver não, porque eu já tenho meus problemas, e eu vou assumir mais uma carga. Ah, pastor, me poupe, eu já tenho problema demais. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de um corpo, com membros. Quando um sofre, todos sofrem, sente. Deveria ser assim, meus irmãos. Então este é o primeiro destaque que eu dou aqui, nesta área, que o verdadeiro cristão é transformado. Ele demonstra amor na prática, ele ama constantemente, ele é hospitaleiro e ele se coloca no lugar do outro. Segundo, uma outra área de transformação aqui na vida do cristão, versículo 4, olha aí comigo, por gentileza, Hebreus 13, 4. Aqui é aquela área que só esse versículo aqui dá um sermão, mas eu tenho que chegar até o versículo 6. O Mateus e a Jennifer estão aqui conosco neste culto, e foi o último casal que eu realizei a cerimônia de matrimônio deles. E não sei se vocês lembram, foi exatamente esse texto que nós usamos lá. Versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Meus irmãos, o lar do cristão é o primeiro lugar onde o amor deve ser praticado. O autor aqui já quer pegar. É lá na casa que começa essa prática do amor. Talvez no quarto, marido e mulher. Depois vem para a sala com os filhos. Dwight Lee Moody, um exímio evangelista, tem uma frase aí na internet que uma vez eu li, pela primeira vez, quando eu li, me impactou. Eu já falei aqui entre os irmãos, mas eu repito. A frase dele é esta: se um homem não trata bem a sua esposa, então não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. Pensa a responsabilidade do pastor em cuidar bem da esposa que está aqui ouvindo. Se eu não trato bem dela como minha esposa, diz o nosso irmão aqui, eu não sou digno de ser ouvido falar sobre Cristo, porque Cristo é aquele exemplo final superior que cuida da sua noiva, e cuida muito bem, e cuida de maneira sacrificial. Então como eu vou falar de Cristo para a igreja se eu não sigo o exemplo de Cristo dentro de casa? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 3, versículo 7, não sei se, acho que não enviei esse texto, ele diz assim: maridos, orientação para os maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A vida do lar é comum, meus irmãos, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente com ela, é óbvio, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro chega a jogar pesado, está dizendo: homens, cuidem bem das vossas esposas, porque senão não adianta nem orar. Pensa no pastor que maltrata a esposa e depois com a cara limpa vem orar por vocês. Segundo o apóstolo Pedro, essa oração pode ser interrompida, os céus se blindam, Deus não responde a oração deste homem pela igreja. Então, meus irmãos, que responsabilidade nossa, os homens, claro que as mulheres também. Por isso que o autor, depois de apresentar que o amor tem que ser constante nesse desenvolvimento de transformação na vida do cristão, no versículo 4 ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Ele diz aí: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Meus irmãos, adúlteros indica infidelidade por parte de uma pessoa casada. É alguém que tem a prática sexual fora do casamento, adultério. E impuros, aqui a ideia é da
prática sexual fora do casamento, mas não no sentido que a pessoa é casada, mas é solteira. Talvez a fornicação, gente que não tem compromisso de viver uma vida santa sexualmente e que tem essa vida sozinho assim, não tem um cônjuge, claro, também sozinho, também tem uns loucos por aí. Então, 3 verdades eu destaco aqui no texto, meus irmãos. O casamento é uma bênção. Eu sei que existe aquele que pode achar que tem um dom do celibato, mas Deus fez o homem para casar. O casamento é uma bênção entre um homem e uma mulher, quero deixar isso bem claro, porque o texto diz que é digno de honra. O casamento exige um relacionamento sexual puro, saudável, leito sem mácula, sem mancha. A ideia aqui é que você não foi deitar em outra cama e depois veio e deitou na cama com seu cônjuge. O leito é sem mácula. E Deus julga os empurrar, meus irmãos. Isso daqui assusta. Talvez deu certo, ninguém viu. Poeira jogada para debaixo do tapete, quietinho, ledo engano. Deus viu. Ah, Davi, sabe quem é esse homem, Davi? É você, Davi. Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, de maneira que o Senhor será justo se o Senhor quiser acabar comigo aqui agora, porque os olhos do Senhor viu. E ainda bem que Davi se arrependeu, meus irmãos. Então, o autor está mexendo aqui. Não esconda, mude, se arrependa enquanto dá tempo, porque há um juízo. No dia do juízo isso aqui vai ficar claro, meus irmãos. Coisa é prático, mas é assustador. Terceira e última área que o autor mostra a transformação na vida do cristão. Está aí dos versículos 5 a 6, meus irmãos. Em relação ao dinheiro, prestar atenção. Ele vai pegar o relacionamento dos irmãos, vai lá dentro de casa, fidelidade conjugal, e agora ele vai mexer numa área, meus irmãos, que é um problema na vida de todo mundo, até do casal. Tem casal que briga porque tem muito dinheiro, tem casal que briga porque tem pouco dinheiro, tem casal que briga porque não tem dinheiro nenhum. Se você não tomar cuidado, o dinheiro pode ser um senhor na sua vida e te escravizar. Você achar que não é nada se não tiver dinheiro. É claro que o dinheiro ajuda demais, ajuda demais. Mas o autor aqui vai falar algo que é para alertar os irmãos. Olha aí, versículos 5 e 6. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Vocês prestaram atenção? Depois que o autor falou dos perigos do sexo ilícito, agora ele vai falar de um outro perigo: o perigo do amor ao dinheiro. Sexo e dinheiro, meus irmãos, são constantes ameaças a uma vida cristã saudável, à vida de santidade. Se você que é um cristão verdadeiro, que está aqui, ou que está me ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Se a gente não tomar cuidado, são as duas áreas que derrubam o crente. Às vezes eu fico imaginando por que é que o autor usou esses dois exemplos. Poderia ter usado outros, tem tantos outros pecados, o roubar, o matar. Por que é que ele usou exatamente só esses dois aqui? Sexo e dinheiro. Como o reverendo Augusto de Nicodemos sempre cita lá, as duas barras que derrubam o crente: a barra de saia e a barra de ouro, que é o dinheiro. Meus irmãos, o antídoto contra o amor ao dinheiro é o contentamento. E eu tenho que explicar para vocês o que significa contentamento. Contentamento não tem nada a ver com se conformar, não, mas significa satisfação. Você está satisfeito, mas você pode melhorar, porque às vezes você pode entender assim: não, o pastor está dizendo que
que eu tenho que contentar, tá bom, então eu não posso nem almejar querer crescer, me qualificar, fazer um curso, almejar um emprego para ganhar melhor. Isso não é pecado não, meus irmãos, desde que você seja uma pessoa crente de verdade. Você sabe que existe um alvo para isso, que não é só para encher o teu bolso, não é só para você. Dinheiro pode nos faltar, meus irmãos, pode. Fico imaginando nossos irmãos lá na Turquia agora, tinham tudo, casa, emprego, e perdeu, família. O dinheiro pode nos faltar, mas Deus nunca nos faltará, nunca nos desamparará. Meus irmãos, por isso que nós cantamos aqui: quem nos separará? Olha o que o autor diz: seja a vossa vida sem avareza. A avareza aqui é uma idolatria, é um ídolo no teu coração. A avareza aqui faz você amar o dinheiro. Não é problema você ter dinheiro, você pode ter, mas cuidado para você não amar, porque nós temos orientações bíblicas de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos entraram por caminhos tortuosos. Então tem que tomar cuidado. Dinheiro é importante, é necessário, mas não deixe de te controlar. A avareza aqui é alguém que é mão fechada, é gente que não é generoso, tem dificuldade de abençoar o próximo. E ele diz: contentai com as coisas que tem. Por quê? Ele diz aí, vai fazer citação do Antigo Testamento para esses irmãos que eram todos judeus. Porque o Senhor Deus já disse: de maneira alguma eu vou deixar vocês, nunca, jamais eu vou abandonar vocês. Uma vez que eu tomar vocês pelas minhas mãos, é meu, eu vou cuidar, porque eu sou pai. Não precisa andar ansioso com nada, porque eu vou sustentar vocês, eu cuido de vocês, eu sou o Pai Celestial de vocês. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, ouvirmos isso, saber que nós temos alguém que nos ama verdadeiramente e que cuida de nós, que não nos abandona. Nessa vida tudo pode nos faltar, meus irmãos, tudo: saúde, famílias, bens, prazeres, como diz a letra lá do hino 155 do nosso irmão Lutero. Mas Deus não nos falta. Deus é o nosso tesouro, por isso o nosso coração tem que estar nele. Versículo 6 ele faz a aplicação. Uma vez que você tem essa consciência, então vamos afirmar junto, que ele diz aqui: afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Bom, é uma pergunta retórica para esses irmãos: matar, como muitos já haviam morrido por causa da fé. Mas só isso, meus irmãos. Mas nós sabemos que a nossa vida não se limita em Cristo só a esse mundo. Então, ainda que o homem feroz se levante e acabe com a gente, o máximo que ele pode fazer é nos matar. Então, nós devemos temer aquele que pode fazer morrer tanto o corpo quanto a alma e ser lançado no inferno. Que lição, meus irmãos, esta aqui para nós? O dinheiro pode nos faltar, mas Deus não. Qual é a lição que a gente pode aprender mais disso aqui? É um texto prático, vocês viram, não precisa nem tirar a lição. Mas o que isso aqui tem a ver com a gente hoje? Como é que é a prática sua com o teu irmão? Meus irmãos, é um desafio amar o próximo. A igreja de Corinto achava que a vida espiritual era desenvolver pelos dons espirituais de falar em línguas. Talvez alguns achavam até que era de profetizar, anunciar a santa palavra, verdade. Mas o apóstolo Paulo diz: eu vou passar a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Nós lemos aqui na liturgia, é mostrar Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, o amor perfeito. Nós cantamos o plano perfeito, mas o amor perfeito. Então nele nós conseguimos amar mesmo. Sem estar nele não existe amor perfeito. Eu só posso amar a minha esposa por causa de Cristo. Eu só posso amar a vocês por causa de Cristo. Sem Ele não dá, eu não consigo. Porque quando eu amo vocês, eu amo no amor de Cristo, não no amor de Elton, porque Elton não tem amor para dar. Eu fui amado primeiro.
Por isso agora então eu posso amar. Só Deus é amor. Então a lição aqui talvez é essa: qual a dificuldade que você tem de amar o teu próximo? Ah, pastor, você não conhece. O próximo não dá. Ele me aborrece demais. É chato demais, pastor. Ora por ele. A Bíblia orienta até você dar comida para o teu inimigo. Ele é teu irmão. Ora por ele e ajuda ele. Vá lá, conversa com ele, bate um papo, explica. Fala: olha, miserável, eu tenho que te amar. Eu estou com dificuldade, me ajuda. Me ajuda. Quem sabe esta é a lição que nós precisamos, porque nós vamos tomar ceia, meus irmãos, a mesa da comunhão. Talvez a segunda lição. Como é que está o teu casamento? Como é que está você, marido, no trato com a sua esposa? Esposas, vocês se sentem amadas pelos vossos maridos? Maridos, vocês se sentem com a responsabilidade dessa submissão que a mulher tem à sua autoridade? Meus irmãos, a crise familiar está aí instalada. O índice de divórcio vem crescendo. Mateus e Jennifer, que o Senhor Deus continue ajudando vocês a permanecerem firmes nesse caminho. Aconteça o que acontecer. Mateus nunca trai a Jennifer. Jennifer nunca trai a Mateus. O adultério, meus irmãos, é uma realidade dentro da igreja. Deus guarde o nosso coração deste pecado que será julgado no dia final. Talvez eu estou falando para casar, mas e os solteiros? Porque tem solteiros aqui também. Os solteiros enfrentam as mesmas tentações que os casados. Cuidado com o seu olho, com o que você anda vendo, o seu relacionamento de namoro. Cuidado com esse namoro hedonista, mundano. Nós somos crentes, meus irmãos, somos santos. Tome cuidado. Talvez uma lição seja essa. E por último, dinheiro. Pela manhã, na escola dominical, nós tivemos uma exposição da atitude daquela viúva pobre que deu as 2 moedinhas dela, que era só aquilo que ela tinha. Nós desmistificamos um pouquinho o entendimento errôneo daquele episódio. O Senhor Jesus assentado, vendo o pessoal contribuindo gasofilaço, de repente ele olha aquela viúva pobre, uma viúva que estava desamparada, que não havia cuidado mútuo na comunidade, e aquela mulher estava passando possivelmente necessidade, não sabemos, mas que só tinha 2 moedinhas. Diz o texto que ela deu tudo. Ela deu tudo que tinha, porque ela tinha tudo no céu, uma fé inabalável, e aquela fé agradou a Cristo. O Senhor Jesus elogiou ela. Sem fé, meus irmãos, diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Então, não deixe que o dinheiro seja um Deus na sua vida. Não pensa que você não sobrevive se não tiver dinheiro. Claro, o dinheiro ajuda demais, mas tudo é do Senhor, tudo vem dele e volta para ele. Meu é a prata, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar, meus irmãos, e encerrar essa parte aqui nesse momento. Senhor nosso Deus, o Senhor que sonda os nossos corações,